empolgada pra coisa boa. Assim é bom começar a semana, né? Dá gosto ter uma parceira animada. Tava aqui assim. Sapateando já. Também não percebesse nada. Você está mais loira. Ah! Isso é muito não sol, são Tainá? seus olhos, são os meus cabelos mesmo. É muito sol? Muito sol. Não, mentira, eu fiz umas luzes. Tá bonita, tá bonita. Mas é difícil chegar no tom de loiro que a gente gosta. É. Eu sou bem morena. Mulherada, como é difícil chegar num tom de loiro legal, né? Já dá uma reportagem isso aí. Como atingir Eu o vou tom mais de um loiro. mês ainda, vocês vão me ter com o cabelo em vários tons de loiro aqui. Obrigada pra você que está com a TV ligada na Band Santa Catarina, acompanhando o programa Olhares. Hoje tá ótimo, como sempre, cheio de coisa boa. Maria Paula, a gente vai falar hoje sobre as vantagens da lipoaspiração ultrassônica. Tô curiosíssima pra saber como funciona. A gente vai mostrar também um site que dá dicas de roteiros para pais aproveitarem o tempo livre com os filhos. Aquela história assim, o que eu vou fazer com meu filho nas férias? O que a cidade oferece? Ai, tem muita bem legal. coisa, tem muita coisa. Ainda falando em crianças, a gente vai ver como foi a primeira semana da ação das pulseiras de identificação nesse período de férias. Nas praias, Nas né? praias, é uma coisa muito bacana, uma pulseirinha de identificação que o pai coloca no filho para caso ele se perca, tem lá o nome dele e o telefone dos pais. Olha só. Fundamental para a segurança, né? As inscrições para a 4ª Maratona Cultural de Florianópolis foram prorrogadas. Ainda dá tempo de participar, você vai saber todos os detalhes hoje aqui no Olhares. E o LG vem aí contando tudo o que rolou no final de semana das chuvas. Olha, um monte de coisa, vamos ver. Vamos começar? Boas novas para você no ar. Está recebendo o Dr. Anderson Saciloto. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Anderson, o nome já é um nome que chama atenção, né? Lipoaspiração ultrassônica. A lipoaspiração ultrassônica chama o nome realmente aqui no Brasil por ser recente no Brasil. Nos Estados Unidos ela é utilizada já há um bom tempo, realmente eles têm a cadeira há um bom tempo em uso, mas no Brasil realmente é uma novidade, sendo aprovada na Anvisa nos últimos 2, 3 anos. É bem recente, então. O que é? O mecanismo, como eu estava explicando, realmente é um mecanismo de ação que acaba sendo um pouco diferente. É um procedimento cirúrgico, então deve ser realizado no centro cirúrgico adequado, o paciente deve sofrer uma avaliação anestésica e ter toda a estratificação de risco. Então ele é um procedimento cirúrgico, primeiro ponto. Igual da lipoaspiração comum comum que a gente esclarecer, porque tem muito assim, não, é a tal da mini lipo, não sei, é bom esclarecer que... Não. Ele é um procedimento cirúrgico que deve ser realizado no centro cirúrgico com toda a segurança de um procedimento cirúrgico. O segundo ponto fundamental a esclarecer é a diferença de uma lipoaspiração tradicional. E aí que realmente vem o nome da lipoaspiração ultrassônica. É a forma como é retirada a gordura. Como é que é? A forma tradicional é uma, geralmente, como a gente geralmente assiste os vídeos ou como tem fácil acesso, é uma cânula oca que através de um sistema de pressão negativa a gente aspira de forma traumática a gordura. Isso é a forma tradicional. É super invasivo, tem que tomar muito invasivo cuidado, porque né? realmente tem que escolher o profissional adequado e um local também para ser realizada essa cirurgia. A lipoaspiração ultrassônica, como a gente sempre brinca, os americanos sempre, vamos dizer assim, faz uma forma mais segura ou safety ou realmente mais prática de ser realizada. É uma lipoaspiração em que, na verdade, vai ser um procedimento também invasivo, mas ao invés de nós aspirarmos de forma traumática essa gordura, nós vamos, na verdade, derreter essa gordura do subcutâneo. É um aparelho, é uma máquina especial, em que, na verdade, vai entrar no subcutâneo e o termo correto é emulsificar. Ela vai fazer com que a célula de gordura exploda, realmente se tornando de sólida para líquida. E a afinidade específica para a célula de gordura. Fica na consistência do quê? Dá pra uma margarina exemplificar? líquida, mais ou menos isso. Ah, fica bem líquida. Líquido. Então, por exemplo, de forma sólida, ela sofre processo de emulsificação e vai para a forma líquida. Mas na Tendo lipoaspiração comum, o cano que puxa é um cano que é grosso. Nessa Esse aparelho lipoaspiração, 3 como é que é? milímetros. É uma cânula de 3 3 milímetros de milímetros? espessura que vai liquefazendo o teu subcutâneo. É bem E fininho, E então. com afinidade específica para a gordura do subcutâneo. Então, a pele ou a musculatura que está num plano mais profundo, realmente não há necessidade de invasão ou realmente assim da queimadura dessas estruturas. Então, pelo que a gente está ouvindo... Exatamente assim. E a recuperação da paciente acaba, que é a grande jogada, que a paciente acaba tendo realmente uma recuperação mais rápida do que da forma tradicional. Porque Na como forma acaba tradicional, quanto tempo de recuperação a gente tem? em média, mais ou menos, para a recuperação das questões dos roxos, das equimoses, da cicatrização e das fibroses, mais ou menos entre 40 e 60 dias. Tá comum, Tá né? comum. A gente já chega para
20, 30 didias. Então, realmente, a recuperação acaba sendo mais rápida porque ela é menos traumática. Mas a região, ela fica arroxeada? São os mesmos sintomas da outra? Não. Até diferente disso. Como eu faço menos traumatismo, não estou tirando as células de gordura de forma traumática, eu estou, na verdade, emulsificando ela, derretendo elas, a pessoa acaba não ficando praticamente roxa. Então, as áreas em que é aplicado, acaba realmente não ficando roxa. Com aquelas zonas quando a gente vê realmente ficar um pouco roxinho, ou de quimose, acaba acontecendo bem menos. E vale para casos de bastante gordura, de menos gordura? Para que é indicado? As duas grandes indicações clássicas é para os pacientes que já sofreram lipoaspirações prévias, ou seja, pacientes que já fizeram uma lipo, duas lipos, até lipo terciárias, em que realmente ela já tem uma fibrose ou áreas realmente de cicatrização de lipos primárias, então ela é muito bom porque ela derrete essas áreas de fibrose. E o segundo caso, como ela gera calor, para os pacientes que têm alguns casos de flacidez, como aquele umbigo com aspecto de triste, ou um pouquinho de excesso de pele nas regiões laterais, em que a gente vê, por exemplo, aquela paciente que gestou uma vez, ou que já fez uma lipo e ficou com um pouquinho de flacidez, como ela gera um determinado calor, ela faz realmente também uma retração de pele mais acentuada. Mas então, muito bom para os casos de flacidez. Para quem nunca fez lipo... Também é um ótimo caso, porque você já vai entrar com uma tecnologia de ponta, já numa primeira lipoaspiração. Independente do grau de gordura que a pessoa tem. Independente do grau de gordura. Só o que eu sempre indico e sempre oriento para as pessoas. Não é independente do grau de gordura. A lipoaspiração, independente do método ultrassônico ou não, lipoaspiração não é método de emagrecimento. Então nós vamos no consultório, sempre as pessoas vão passar por uma avaliação por um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver o índice de massa corpórea, ou seja, vai ser calculado e ver se ela está com o peso adequado de fazer uma lipoaspiração ou não. Nunca considerar a lipoaspiração como método de emagrecimento. Doutor Anderson, uma outra dúvida que surgiu, no caso assim, de mulheres que têm risco, ou homens, né, pacientes, de ter risco de trombose, essa ultrassônica oferece menos risco ou é a mesma coisa? Independente, seja o risco de trombose, seja o risco de infarto, seja o risco de AVC, qualquer risco cirúrgico, isso deve ser feito numa avaliação pré-anestésica, numa avaliação pré-operatória. Como nós estamos falando todos de procedimentos cirúrgicos, também vale para ultrassônica. Então, todo paciente que tiver um risco cirúrgico aumentado, isso deve ser considerado para todos os procedimentos. Anestesia. A anestesia é a mesma, já que é um procedimento cirúrgico é a mesma realizado de num uma centro lipoaspiração cirúrgico. comum. Isso mesmo. Local ou geral? Deve ser realizada dentro de um centro cirúrgico e realizada por um anestesiologista que vai assistir o paciente durante todo o procedimento. Esse procedimento já está sendo bastante procurado no Brasil? Sim, já há mais ou menos 3. Nós somos pioneiros em Santa Catarina, já há 3 anos nós somos pioneiros aqui em Santa Catarina e em Florianópolis e realmente já tem procura. Como a gente sempre diz, as pacientes mesmo já chegam. Eu quero aquela lipoaspiração que derrete a gordura. E realmente elas veem que a colega tem uma recuperação. Falar ultrassônica. Até a pessoa memorizar a palavra. A paciente já vem por indicação de amigas ou colegas ou até parentes, realmente aquela lipoaspiração que derrete a gordura. Só falar em derreter gordura é um sonho para todo mundo. Não, e ainda mais que o procedimento não é tão invasivo quanto uma lipoaspiração comum, que né? Todo mundo quer segurança também, claro. Todo mundo morre de medo, todo mundo quer fazer, mas todo mundo morre de medo de fazer uma lipoaspiração. É a tecnologia a favor da lipo. Quanto melhor a gente oferecer recursos para os pacientes para uma maior segurança, com certeza é sempre bem-vindo. A mulherada, lipoaspiração ultrassônica. Isso aí, aquela que derrete gordura. Obrigada. É um prazer. Obrigada. Até a próxima, tá? Foi meu.